Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Oswaldo Maçã, Clínica Social em Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília e associados. E o tema de hoje é um dos temas mais recorrentes na nossa atualidade, a empatia. O que está acontecendo com as pessoas na nossa atualidade? Que a maior parte das pessoas não consegue olhar para o lado. A empatia é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Implica no ato de você se colocar no lugar do outro, perceber o outro, entrosar com esse outro, se perceber no vínculo relacional e, sobretudo, se importar com o outro. E é muito curioso que, na nossa atualidade, o problema da empatia hoje, né, vem sendo gritante. Nós estamos vivendo uma era onde o egoísmo toma conta da maior parte das pessoas, né? Então, isso é muito, muito, muito complicado. Sabe, para falar disso hoje, a gente está com a nossa colega analista lá, né, de Curitiba, do Paraná, Rita Pinotti. Bom dia, Rita. Bem-vinda. Bom dia, Jorge. Obrigada. Estamos com a colega também, que é supervisora, Nathalie. Olá, Nathalie. Bom dia. Oi, Jorge. Oi, Léo. Rita. Oi, Nathalie. Estamos também com a gente aqui, com o nosso convidado de sempre, nosso colega de sempre, que ajuda a gente aqui nas lives, Léo Tondato. Olá, Léo. Mas existe empatia? Eu achei que eu era só eu. Ah, tá. Bom dia! Exatamente, ó, galera. Ó, pessoa que não tem empatia tem que gastar muito dinheiro, né, Angélica, com vibrador. Tem que gastar muito dinheiro, vai gastar muito tempo se masturbando, porque não sabe trocar, não sabe fazer gostoso com os outros. Que coisa esquisita isso que a gente está vivendo, né? Ave Maria. Vou começar, né, com a Rita. Vamos lá, Rita, o que é isso que está acontecendo hoje? Vamos tentar delimitar mais o que é empatia primeiro, nessa primeira rodada, até para a gente ver para que lado que nós vamos depois. Eu acho que simplesmente a gente pode ver assim, né, de uma definição bem, bem simples. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, ponto. Né? Ponto. Mas estava me perguntando, né, como você levantou essa questão, por que hoje a gente não tem... por que a gente por que está faltando empatia no indivíduo e no coletivo? Né? Existem algumas pessoas que se destacam, que são empáticas e tal, mas eu estava pensando como é que nasce a empatia, né, do desenvolvimento da gente. A impressão que eu tenho é que a empatia nasce num relacionamento muito biológico com a mãe. Quando a mãe tem aquela intuição, meu filho vai chorar, meu filho vai acordar, ela já sabe, ela se coloca no lugar dele, ela e o filho são... E daí depois isso se expande. Isso é uma forma de ver uma evolução biológica. Né? A gente não pode esquecer que né, somos junguianos, mas a gente não pode esquecer que nós temos uma função básica biológica. A espécie não sobrevive se a gente não tiver empatia. Né? Não tem como, porque nós somos mamíferos, a gente precisa do grupo. E a impressão que eu tenho que hoje a gente não sente empatia, ou tem uma dificuldade muito grande em todas as questões. Você vê isso no maltrato com o animal, você vê isso com o desprezo que se tem com pessoas em situação de vulnerabilidade social, com todas essas questões. Então, a impressão que eu tenho é que algo nessa comunicação de inconsciente para consciente é que está. Porque a gente perdeu a noção do todo, a gente perdeu a noção de pertencimento a um grupo. Você tem empatia quando você pertence a um grupo. Sim. Desculpa, Jorge. Vai falar. Maravilha. Nathalie, e como é que a gente pode entender a empatia para além do que a Rita já falou?
Eu achei interessante ela colocar, porque tem estudos que trazem empatia como traço evolutivo, realmente, né, para a perpetuação da espécie, mas está em falta, né, Jorge? Eu acho interessante também hoje é visto como um soft skill, né? O RH, às vezes, eu acho, o RH, ele segue geralmente modas, né? Eu acho muito engraçado isso, né? Nas outras áreas da psicologia tem os estudos e tudo, mas parece que o RH tem sempre algumas tendências, né? E aí hoje nós vemos a empatia como um traço leve, né, de característica, onde as empresas estão buscando pessoas com empatia para serem contratadas, né? Está sendo exigido que tenha empatia. Mas, na prática, não sei se realmente está acontecendo isso, né? Se a empatia, ela está, de fato, sendo colocada em prática, por mais que nós tenhamos a capacidade de desenvolvê-la, né? E é muito curioso que, na atualidade, a gente fala de vínculo. Nos maiores riscos que a gente tem hoje em consultório, né, a gente que é analista, que é psicólogo clínico, que tem, eu recebo milhares de pessoas, e quando eu falo milhares, até aqui na Clínica Social do Brasil, uma das principais queixas da nossa atualidade, 2023, é o fenômeno da solidão. As pessoas estão se sentindo sozinhas, não acolhidas, não amparadas, não escutadas, sabe? E nesse ponto a gente pode falar de uma democracia, até de eu, tu, ele, nós, vós, ele. Está todo mundo aí dilacerado afetivamente e, ao mesmo tempo, na base do egoísmo, né? Eu, e viva, né, Angélica? Viva o vibrador, olha ele, pra que trocar beijinho, vai ser gostoso com os outros, né, Angélica? Abraço! E aí, Léo? Eu estava pensando um pouco na fala da Rita. Eu pensei, queria trazer duas coisas. Uma, quando o Jung vai conceber a psique, ele fala que a psique é um sistema relativamente fechado. Isso pressupõe trocas. Então, nós podemos partir do princípio que o ser humano está ou seja, está em relação. Né? E a própria definição também de empatia, do grego, empatheia, né? Ou seja, dentro, né, do pathos, da paixão. Né? E, Natália, eu fiquei até com dúvida de se eles estão conseguindo contratar o RH. Porque querer na descrição da vaga é uma coisa, conseguir contratar é outra. Mas nós temos... Porque é uma exigência, né? Oh, desculpa, Jorge. Sim, hoje nós vemos até no meio corporativo uma dificuldade muito grande. Nós temos visto aí empresas e mais empresas com crises por não conseguir constelar o fato de um pertencimento ao grupo. Nós temos visto aí, inclusive, problemas e mais problemas na área de trabalho, em especial o assédio, né, a violência, ou pior do que isso, um clima organizacional horroroso, porque as pessoas não se vinculam, elas não integram, elas não aderem. E aí, na base disso, a gente vê o quê? Egoísmo, falta de empatia. A pessoa vai para o lugar dela lá, ela quer trabalhar, ser servida, tchau, 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 mas não quer relacionar. Né? Então, essa coisa está muito aí. Né? E é curioso isso, porque isso vem sendo construído paulatinamente, a proporção que o ser humano foi ficando mais tecnológico. Até a década de 90, você conseguia ver que fosse uma rústica, uma pré-socialização um pouco mais integrada. Né? A proporção que a gente foi envelhecendo com o uso da tecnologia, nós fomos ficando cada vez mais integrados nas redes sociais, se criou essa ilusão, né, de, olha, eu tenho 1 milhão de amigos, mas sexta-feira à noite não tem ninguém para ir lá tomar um shopping comigo.
Fica uma coisa muito... de um lado você tem um universo, do outro você não socializa mais, não é um contato de afeto, é aqui onde eu quero pegar a coisa, né? Porque embora você tenha uma rede, e esse nome é muito legal, na hora que essa rede tem que ser traduzida na palavra afeto, a coisa é muito limitada. E a gente vem vendo, eu venho observando no consultório, bato muito na tecla. Pessoas que, influências digitais, tentando cometer um autoextermínio, porque ele tem 4K de seguidores, mas ele, né, não consegue trocar abraço e afeto. E aí, Rita? Você falou da questão do relacionamento interpessoal. Eu dei aula de 2000 a 2012, 13, de relacionamento interpessoal numa faculdade aqui em Curitiba. E uma das coisas que me assustava, e isso eu estou falando de um nível muito, muito raso, nada profundo, na dificuldade que as pessoas têm de trabalhar em grupo. Já tinha isso de 2000, faz bastante tempo, né? 20 e poucos anos. Uma dificuldade absurda que os alunos tinham na faixa de 16, 17 anos em diante de trabalhar em grupo. Então, eu trabalhava com dinâmicas e tal. Mas o que me assustava mais ainda não era nem a dificuldade de trabalhar em grupo. Eu acho que são questões básicas, assim, de convivência. Já começa por aí, né? Ninguém fala, por favor, ninguém fala com licença e ninguém fala muito obrigado. Já começa por aí. Como é que você vai ter um relacionamento com alguém se você já chega se achando o rei do coletivo ali? Começa por aí, né? E depois, Jorge, que eu acho que é uma coisa que é reflexo, eu acho que essa é a grande questão, essa dificuldade que as pessoas, que a gente tem de trabalhar em grupo, de ter empatia, de ver o outro, ela vem de uma dificuldade no relacionamento intrapessoal. Se você não se respeita, se você não olha para dentro, se você não sabe quem você é, pronto, você vira o rei do sistema. E daí todos têm que me servir. Então, você vê muito reizinho com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Né? Então, e essa questão das redes sociais, ela te dá a ilusão que as pessoas dizem assim, eu tenho amigos na internet. Não, você não tem amigos na internet. São pessoas que você conhece. Ao mesmo tempo, as redes sociais, elas possibilitaram uma nova forma de conexão que a gente não tinha antes. Como, por exemplo, nós 4 aqui, cada um em algum lugar. Eu tenho afeto, tenho afeto pelo Léo, tenho um afeto por você, tenho afeto para a Nathalie eu conheço um pouco menos, tenho um pouco menos de intimidade, com o Léo a gente brinca, mas isso só foi possível através das redes sociais. Esse é um lado que é muito legal. Tem afeto, mas tem afeto porque a gente tem uma inteligência intrapessoal, ou pelo menos a gente busca. Se tem, eu não sei, mas a gente busca. Sim, eu brinco muito, que tem um afeto, mas não tem toque, né? Não tem um convívio, né? Aquela coisa de sentar no boteco para bater um papo, né? Por enquanto. Ou marcar uma caminhada no bosque, sabe? Aquela coisa do estar perto, estar com, né? Isso fica um pouco fraturado na rede, né? É muito legal essa integração. A gente está unificando o Brasil, várias pessoas pensando, né? Até a área de saúde, isso é maravilhoso de um lado, né? Mas do outro fica essa lacuna de uma carência também retroalimentada, né? Mas você não acha que a pandemia, o isolamento social durante a pandemia veio mostrar o quanto isso é importante? Sim. E que eu vejo as pessoas, todo mundo alucinado para recuperar um tempo perdido. Mas, também. Rita, é tão interessante que a pandemia nos jogou no isolamento, mas muita gente agradeceu até por isso. Sim. Uhum. O introvertido mais patológico, vamos falar assim, ele está batendo palma, porque ele não quer conviver. Né, Nathalie? Ele não quer dar bom dia, ele não quer dar boa tarde. E outra, se você chega querendo dar um abraço nele, ele tipo, não encosta aqui, não. Né? Pode, você está falando de coisa boa, né? Sabe? Está falando de coisa boa, né, Jorge? De chamar para tomar uma cerveja, né? Uma coisa que eu estou ouvindo muita queixa
amigos, e às vezes não amigos de rede social, amigos mesmo, de uma rede, que se encontram, que é sempre assim, quando precisar, me avisa, né? E aí a pessoa fala, né, uma conhecida se queixando disso, né? Ah, não estou bem, estou tendo uma crise, né? Estou deprimida, estou precisando. Tá bom, se precisar, me avisa, né? Aí meio que repete de novo. A gente, nós estamos passando também, né? Acho que essa questão da empatia, ela tem muito a ver com esse processo de adoecimento que nós estamos passando de um período para cá que foi piorado através da pandemia, né? Eu lembro que o Jorge, quando eu entrei aqui no Instituto, o Jorge falava muito da ansiedade, né, Jorge, como um pressuposto ali para a depressão, né, que muitos casos de depressão eram causados pela ansiedade que não era tratada, né, não era vista, não era tomada consciente. Então, eu vejo que já vem um processo de adoecimento antes da pandemia. Durante a pandemia, parece que nós ainda tivemos, por mais que tenha esse desespero por convivência, também tem esse auto-isolamento, né, uma dificuldade de se relacionar. E aí as pessoas não conseguem fazer essas trocas, né? Se quando eu preciso, se eu não estiver bem, eu não recebo o que às vezes as pessoas prometem, né? Ou conta comigo, não, se precisar eu tô aqui. Piorou, né? Se para beber uma cerveja não tá até, imagina para quando eu não estiver bem. Tá todo mundo tão adoecido, cada um na sua correria, né? Uma cobrança excessiva pelo ter, né? Pelas conquistas, né? Tem que ter, você tem 30 anos, 40 anos, você já tem que ter a sua casa com um carro, uma carreira promissora, né? Reconhecimento, não sei quantos seguidores nas redes sociais, e aí tá todo mundo correndo tanto atrás disso, né? Que ninguém está conseguindo doar mais. Eu não estou conseguindo ver as pessoas tendo essa doação, por mais que isso também traga saúde mental, né? O doar também faz com que a gente se cure, né? O arquétipo do curador ferido, né? Com certeza, Nathalie. Né? É muito interessante esse jogo que a gente está observando, porque a queixa é recorrente. Solidão, 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 estou sozinha, né? Cadê os amigos? Né? Nós percebemos uma ruptura no tecido social muito gritante, que foi acirrada, inclusive, pela belicosidade que nós vivemos em 2022. Até que eu falo para todo mundo que, em termos de doença mental, esse 2020 foi catastrófico por causa do efeito pandemia, 2022 foi a pandemia de saúde mental, onde existe muita belicosidade, muita rusga, o tiozinho com a metralhadora no grupo da família fuzilando os outros, né? Jurando que a ditadura foi uma coisa maravilhosa, aquelas coisas assim absurdas que a gente vive falando, meu Deus. Nossa, eu estava nem lembrando da polarização política, hein? Sim, que agravou essa condição da falta de empatia. Porque em momento algum você vê as pessoas perguntando, meu querido, minha querida, como é que você está? Uhum. Você está bem? Você está legal? Está precisando de alguma coisa? O acirramento da belicosidade, da polarização ainda agravou isso tudo. Léo, e é curioso que a Nathalie trouxe um dado muito... Porque as pessoas pedem ajuda, mas será que ela tem abertura para de verdade voltar a socializar? Ou será que isso virou um mantra, aquele discurso vazio de tenha dó de mim, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima, e não faz nada para mudar isso na sua história de vida? Exato. Então, já coloco aí uma sugestão de livro para hoje, vai, Verena Cast, Abandonar o Papel de Vítima, Viva a Própria Vida. Ah, mas aí não vai ter graça, isso eu não posso fingir. Se eu não posso ficar em casa chorando, né, assistindo Usurpadora, eu vou fazer o que da minha vida? Gostar do Usurpadora? Exato. E aí eu não posso culpabilizar o outro, mas que saco isso, eu tenho que me responsabilizar sobre meus afetos, sobre o que eu faço, sobre aquilo que eu desperto no outro, não quero brincar disso. E não se questiona por que eu estou tão sozinho, né? E daí vamos um pouco mais
fundo já, interrompendo o Léo. Aproveitar essa solidão para crescer, porque você não cresce brincando, só brincando, né? Tem que dar conta. Deixa eu te provocar, deixa eu aproveitar e te provocar, Rita, porque dentro disso, tá, tem muita gente aí que nem você falou lá atrás, tá com o rei na barriga, ativa o ânimo do jeito pior que tem, a ânima do pior jeito que tem, e joga toda a crítica. Ah, não vou andar com esse aqui, que ele tá ficando calvo. Ah, eu não vou andar com essa menina porque ela tem bafo. Ah, não, aquele lugar é divertido demais. Eu não vou. Resumindo, uma chatice espiritual, crônica, que a pessoa está insuportável. Ela não se dá conta que ela acaba com isso afugentando todo mundo. Né? E pior do que isso, você chama para a festa, galera, ó, vai ter evento lá, vai ser legal, vai ter roda de samba, tem forró, vem dançar. Não, é muito feliz, lá o som é alto. Meu Deus do céu, que chatice é essa? Manda aí, Rita. Bom, é que eu como boa introvertida, algumas vezes, vamos ver, eu falei, depende, introvertida já de uma certa idade, né? Depende, assim, se for muito barulhento, não tiver onde sentar, esqueça, né? Não vou. Mas assim, eu já tive a minha época de que eu ia, não precisava nem pedir, eu já estava lá, né? Nem convidar, eu já estava lá. Então, tem também uma questão de você sair de uma posição muito cômoda, porque é muito bom ficar em casa. Porque antes não tinha Netflix, hoje tem. Antes não tinha internet, hoje tem. Então, é muito mais cômodo você ficar em casa do que você sair para ir a um lugar que vai ter incômodo. Tá, tudo bem, tem barulho, eu não gosto. Mas tem outras coisas que valem a pena. Então, você tem que ter uma energia psíquica para te tirar, porque senão você fica realmente trancado dentro de casa. Entendeu? Nathalie, dentro disso, tem uma cultura também, hoje está no ápice da nossa cultura, os masturbadores. Ô, Foucault, abraço, viu, Foucault? Né? Nada contra, é parte do ritual da vida, mas a gente vai vendo nesse crescimento uma inaptidão para troca. Sendo que uma das coisas mais gostosas da sexualidade humana é fazer o outro virar zoinho. Botar a mocinha para gozar gostoso. Não é delícia a troca, sabe? E ao mesmo tempo a gente vê a galera falando, não, o meu prazer tem que ser sozinho, sabe? E nada contra vibradores ou contra quem masturba, mas cadê o espaço dessa troca? Até na sexualidade. Oi, Angélica, tadinho do Luciano Huck, vamos aí. Não, Jorge, parece que as pessoas andam com o ego tão fragilizado, né? Uma necessidade tão grande de estar certo, né? Que não consegue ver o lado do outro. É uma briga tão grande nas redes sociais. Quem é que está no Twitter de vocês? Alguém que acompanha o Twitter? Twitter é a rede social que é cheia de gente e é um monte de especialistas sobre tudo, né? E aí nós vemos um reflexo disso em outras redes também, mas uma necessidade tão grande de estar certo, muito maior do que de se colocar no lugar do outro, né? Essa necessidade de estar certo está acima do bem-estar, né? Além de, como a Rita falou, né? As pessoas não têm o intrapessoal também está ruim. Eu não sei vocês. Eu pergunto no consultório com uma frequência muito grande, né? Quando as pessoas falam sobre se relacionar, e aí eu pergunto, tá, mas você gosta de você? Aí a pessoa, não. Se você não gosta de você, como é que você vai gostar do outro? Não tem como, né? Nós somos narcísicos mesmo, né? Então, assim, para a gente gostar do outro, nós temos que projetar nossa imagem no outro. Se eu não gosto de mim, então eu vou projetar esse não gostar no outro também, né? E é aqui surgem os relacionamentos abusivos e tóxicos, as relações violentas. A gente fala de violência, a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala, mas até quando não é o egoísmo que legitima isso tudo, né, Léo? Isso. Léo, e é gostoso. Eu volto para você a questão do parceiro virar o olhinho, do dar prazer, que isso implica uma ausência de empatia, né? É verdade, é verdade. Tem que descrever
cara pro Jorge. Aí, O Léo tá virando o olhinho cada vez que você fala em virar o olhinho, Jorge. O Léo vira o olhinho ali. Tá Olha que bonito. esse sexo oral tá legal. Vamos lá. E aí, né? Muito sedutora a virada de olho do Léo aqui, muito sedutora. É Zeg, sim. É Zeg. Bia, socorre o moço aqui que ele tá precisando, Bia. Vamos lá. Você... Eu ia começar falando uma coisa aqui. Desgraçado. Léo, nossa. Não, calma. Por que eu estou falando desgraçado? Parece que as pessoas se tornaram desgraçadas. Por quê? Aquele que não possui a graça. Tá? Então eu vou trazer a graça na mitologia grega mesmo. São as deusas do banquete, da concórdia, do encanto e da gratidão. Da sorte. Léo, por que você está trazendo as graças? Primeiro, uma delas é a que faz brotar flores, né? Quer dizer, quando esse campo ele é um campo fértil, brota flores. Brotam-se flores no sentido de uma vitalidade psíquica. Tá? As coisas brotam, nascem, né? A segunda, a eufrosina, é justamente o sentido da alegria. Está meio distante ainda da pessoa. Você percebe que a pessoa fica rancorosa, amarga, fala bom dia por quê? Né? E vou colocar assim, esse conjunto, ou seja, que faz brotar flores, o sentido da alegria, vai trazer a claridade. Né? E aí as pessoas, elas estão muito num outro extremo. Inclusive, ela pediu para te mandar um WhatsApp, viu, Jorge? Para você falar com ela depois no privado. É uma amiga sua. Vai, Tá? mano, solta aí. As pessoas estão muito em Eris, a deusa da discórdia. Sim. Ô, Eris, eu vou dar endereço aí de uma turma que mora ali pro lado do bairro Feliz para visitar, tá? Que aqui, desculpa, mas eu tô saindo para viajar, não sei que dia eu volto, tá, Eris? Entendeu? Eris e os filhos, quer dizer. Sim. Sabe, aqui eu vou destaco Ponos, que é o desânimo e a fadiga, sabe? Isminas, que vai falar das discussões e das disputas, né? Pseudólogos, que são as palavras mentirosas também, Neikeia, que é o ódio. Quer dizer, está no outro extremo, né? Então, eu acho que fica para nós também um questionamento de sejamos, então, facilitadores, talvez, de um processo para inverter um pouco essa enantiodromia, né, para trazer um pouco o outro lugar, desde que também a pessoa esteja disposta, né? Não, deixa eu aproveitar aqui uma dica, eu vou dar uma provocada na Rita Pinotti a mais ali. Ela que é uma especialista na Divina Comédia, que faz uma leitura super legal na área analítica da Divina Comédia. Então, o inferno é gelado. No fundo, é. O inferno é gelado. E cadê o calor humano no meio desse inferno? Do que o Léo está falando é uma coisa de frieza, de sequidão, de não estar. E eu fiquei lembrando dessa parte da descrição do Dante, né? A Alighieri até do inferno, né? Que a galera está vivendo um inferno em vida. Tem dinheiro, mas não tem vínculo social, não consegue fazer amizade, se isola. Mora em condomínio fechado, se isola. Está frequentando a igreja, se isola, porque eu não posso andar com gente que pensa diferente, né? Ou é da área de saúde, eu não posso me misturar, que coisa mais bonita, não posso me misturar. Eu fico lembrando da Divina Comédia do tanto que o inferno é gelado, ele é frio, né? Manda aí, Rita. Perfeito, Jorge, perfeito. Porque o que não existe no inferno? Não existe relação. No purgatório tem. Existe troca no purgatório. No inferno, não. Existe uma danação eterna. Não existe a mudança de energia psíquica. Conforme você desce mais para o fundo do inferno, mais frio fica. Então, fica mais congelado. Né? Foi perfeita essa tua percepção.
Não existe relacionamento no inferno. Você está tão preso no teu complexo, digamos assim, em estar girando, girando, girando no mesmo lugar e nada muda, que não tem lugar para o outro, é uma bolha. É uma bolha que não existe o outro. Então, na realidade, o inferno não são os outros. É uma bolha que não existe o outro. Olha a gravidade disso, meus colegas. Então, não é que o inferno são os outros, não. No purgatório são os outros. No inferno não existe o outro. Porque eu estou tão preocupada com as minhas questões, como a Nathalie falou e o Léo também, que não existe o outro. Tadinho de mim, o meu problema, porque e bibibi, né? E mimimi. Porque isso é uma forma arcaica de funcionamento, é muito infantilizada. Eu não vou... o Léo fica falando de mitos e tal, eu fico aqui morrendo de inveja, desculpa, posso? Eu fico uma coisa mais pop, assim, uma cultura mais pop. Me lembra muito, quando meu filho era pequeno, eu assistia Lazy Town, e tinha o filho do dono, do prefeito da cidade, que era o Stingy, e ele dizia assim, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, tudo é meu. Então, você vê pessoas chegando para análise com uma forma de funcionamento de 4 anos, que é necessário quando se tem 4 anos, 5 anos, mas depois não. Rita, você me fez lembrar do surgimento. Um dia eu li uma coisa, não sei se é real isso, né? De onde surgiu essa fala do mimimi, né? Que é justamente do inglês do me, né? Eu, e aí virou essa forma de taxar a pessoa de chorona, né? Do mimimi, me, eu, né? E, Nathalie, é muito infantilizado isso, né? Porque, de novo, fica naquela coisinha do você não dá espaço para o outro. E se você não... Jorginho, como é que faz para gostar de gente? Pois é, né? Hein? Como é que você fala? Os profissionais de psicologia que chegam aqui, eu não gosto de gente, como é que faz? E Não nós faz estamos vendo mal. muitos profissionais da saúde dessa forma, né? Né? Muita gente na saúde que... Sim, profissional de saúde que não gosta de gente pode mudar de área, né? Porque é imperioso, tem uma grande capacidade de empatia, inclusive para se transformar em analista, num bom psicólogo, num bom, sabe? Se não gosta de gente, a pessoa está totalmente na errada. A vocação dela não é para isso. E tem gente que não gosta de gente que vai fazer medicina, que coisa mais legal! Daí ele vai ser anestesista. Daí ele vai ser anestesista, porque ele não tem relação, ele foi para dormir. Essa é a vai abusar dos outros que estão drogados, né? Sim. Porque aí é um outro lado, Jorge. Essa questão da empatia, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, eu acho, pelo menos, porque senão a gente fica exigindo uma capacidade de se colocar no lugar do outro, e se, por exemplo, se você for um cirurgião, ou se você for um dentista, ou se você for um veterinário, você não pode estar constantemente se colocando no lugar do outro, senão você não trabalha, senão você não salva a vida do outro. Por exemplo, um médico socorrista. Eu jamais poderia, eu morria com o primeiro paciente que aparecesse na frente, o primeiro acidente de carro que eu visse, que eu atendesse, que não aconteça, já aconteceu algumas vezes. Mas você tem que ter uma distância emocional para você lidar com aquilo. Agora, se você não tiver algo que faça com que você sinta necessidade de fazer esse trabalho, você também não faz. Mas você não pode se identificar, porque se você se identificar, esqueça que você não trabalha. É como a gente no consultório. A gente sente, né? A gente trabalha com transferência, é claro que a gente sente, a gente se emociona, é claro que se emociona. Algumas vezes eu já chorei no consultório, vou dizer que não. Né? Mas eu não posso chorar cada vez que meu paciente chega, eu chorar com ele no trabalho. Sim, sim. Uma certa distância emocional não quer dizer que a gente não tenha que ter rapport ou empatia, pelo contrário. Né, Léo, Nathalie? Exato. Eu estava pensando um pouco
né? Essa coisa, não gosto de gente, vive na Antártida, então, congelando. Mas lá tem gente também. Lá tem gente. Lá tem gente, mas fica lá congelado, sabe? Eu estava pensando um pouco, eu vou trazer. E não se inveja, gente. Não se... A gente troca um mito aí. Tá... Mas eu estava pensando numa obra que eu diria que é uma obra de pela parte dela que é de mitologia criativa, que é um anime que tem na Netflix, que é o Death Note, né? Onde o protagonista ele tem um caderno que ele pode escrever o nome da pessoa e a pessoa morre. Ui. Isso seria um perigo na minha mão, mas enfim. Vou confessar, né? A fantasia que eu mais tenho na vida é ganhar na loteria. A segunda é ter um Death Note. Não é? É isso. Às vezes dá vontade, viu? Eu não queria um Death Note, não. Eu queria ter o poder do voodoo de encolher cabeças, que eu acho que era mais divertido. Né? Mas, se eu tivesse um Death Note, metade do mundo estava lascado. Mas o que acontece? E a outra metade? E a outra metade estava indo se lascar. Mas é muito interessante quando a gente vai percebendo nessa obra. Pelo que eu saiba, tem na Netflix. Eu assisto por outro lugar, eu tenho ela em DVD, isso vai denunciando a idade, né? Mas tem na Netflix. E é muito interessante, que tem toda uma trama, tudo mais, tem outras coisas, mas a gente vai percebendo no personagem principal, que é quem vai escrevendo e tal, né? Tem o Shinigami, que é o dono do Death Note, enfim, que é uma figura da mitologia japonesa. Mas a gente vai percebendo no protagonista um narcisismo. Isso que... E aqui, Léo, eu quero abrir uma grande questão. É o tanto que a gente está falando de uma cultura de ego, que é importante ter identidade, ter ego, mas o ego ele tem que ser sociável e não fechado em si mesmo. A gente está falando de uma estrutura de pensamento muito primária, que nem a Rita trouxe, de criança de 3, 4 anos de idade, que é só eu. Né? Aliás, é eu e mãe. Uhum. E aí, Léo? E agora, de novo, eu vou puxar a brasa para a sardinha da gente que é introvertido. Eu tenho a impressão que relacionamentos de qualidade, eles são decorrentes de um relacionamento intrapessoal de qualidade. Você pode até se dar bem com todo mundo, ser super legal e tal, não sei o quê, isso se persona só, né? Se você não tem uma interioridade, se você não olha para você, se você não olha para a sombra, você não chega e admite assim, cara, eu sinto inveja sim, entendeu? Não é aquela inveja... Né? Oi? É difícil a gente chegar e dizer assim, se eu tivesse um caderno, metade dos amigos estavam, a minha segunda fantasia é ter o caderno, entendeu? Porque isso exige um trabalho interno, porque senão você fica identificado só com o polo solar e a sombra, o mal vai comer por baixo, né? E daí a gente só projeta. Sim, projeta. Então, assim, você está levantando uma questão muito importante para quem está assistindo a gente, e muito hoje, do que a gente está vendo dessa cultura de solidão, de falta de empatia, tem a ver com esse processo de tudo aquilo que me incomoda, tá? Eu cancelo. Estou fora. Não vai ter consciência coletiva se não tem pessoal, né? Se eu não tenho consciência de mim mesmo, né? É voltado para si, mas ao mesmo tempo não tem profundidade consigo mesmo, né? E detalhe, se você me olhou feio, dona Natalia, olha, que eu não enxergo, viu? Olhou feio, tchau, eu não falo mais com você. Em vez da pessoa parar para analisar que transferência, que projeção que ela está fazendo, o que é que está por trás disso? Né? O que foi da sombra pessoal que foi ativado?
Não, ela prefere se afastar. Aliás, mas... a fuga e o medo estão muito fortes dentro desse processo, ressaltando essa característica do infantil. Tô de mal, Belém, não falo mais com você. E aí? Mas é mais fácil, sabe? Já falava que inferno... Preguiça. Sim. Consertar relações dá muito trabalho, é muito cansativo. Investir em gente, né, dá trabalho, cansa. Então, é melhor ficar quietinho, melhor cortar relações. Oh, meu Deus, e fica chorando. Essa imagem da masturbação que o Jorge trouxe é muito interessante, porque a gente vê isso, a gente percebe isso em vários níveis, né? As pessoas ficam vendo imagens sobre algo que é bonitinho, não sei o quê, cachorrinho, criança, mas não tem filho, não tem cachorro, não tem quintal, não vão ao trabalho, fica só nessa masturbação visual, mental mesmo, né? Porque dá trabalho, porque nós temos que fazer trabalho, é chato, né? E trabalho é chato no começo, desde que ele tenha um propósito, quando ele tem um propósito, ele deixa de ser chato. A libertação está aí. Porque é trabalhoso você cultivar relacionamentos. Perfeito. É que as pessoas se esquecem, Rita, que tem o tempo de plantar, que tem o tempo da alma, de deixar aquilo reverberar, e tem o tempo de colher. Né? E numa cultura, num mundo tão fast, se você tem um mundo tão fast, cultivar o tempo da alma é quase um crime. E daí a gente é o esquisito, né? E é muito curioso isso que o Léo está falando, porque os relacionamentos, os bons relacionamentos, está relacionando com qualquer um, vai evocar a sua sombra. Exato. 10 minutos. Relacionamento em embate, gente. Sexo gostoso tem que ter uns tapinhas na bunda, umas mordidas, umas arranhadas gostosas, sabe? E o pessoal querendo... Jorge, Nathalie, descreva o Léo para o Jorge. Não, Bia, socorro. Isso aqui é um caso para Bia. Bia, acorde o moço aqui, que ele está precisando. Ele está mostrando justamente como ele conquistou a Bia, com um olhar sedutor, uma pose de tigre. Uma garra de arranhar. Assim. Um olharzinho bem tigre manhoso. Bia, acorde aqui, Bia. Depois vocês falam para ela que a gente chegou com ela naquele live, tá? Mas o que rola? Gente, sem atrito, nenhum relacionamento funciona, do sexo à amizade, tá? E o que as pessoas estão fazendo com os atritos? Não quero conviver. Ou pior do que isso, às vezes um relacionamento egoísta não tem escuta. Não tem percebido. O que mais me surpreende são quando a gente vai lidando com casos de família, que você vê que a mãe, o filho está lá. Nós vimos uma colega aí que o filho cometeu autoextermínio, né? E eu achei tão. A mãe não viu o filho em sofrimento 2 anos. Né? E a irmã gritando, falou: olha, meu irmão estava sofrendo, você faz a questão de não ver. Que aí o embate familiar vem para fora, né? E o que é isso, gente? A gente não está conseguindo ter escuta, ter percepção, olhar para o lado. E olha que às vezes esse lado é muito do lado mesmo. Né? Estou falando de filho, estou falando, às vezes, né, marido que não enxerga a esposa, esposa que não enxerga marido, ambos que não enxergam os filhos. O que é isso que está acontecendo? Que falta de empatia é essa com o próximo que está muito próximo. E aí? Ao lado. Sim, coabita, às vezes, até a mesma cama. Galera, esse é um tema que não fecha. Vamos passar para as palavras finais de cada um. Nós vamos fazer depois a empatia 2, empatia 3, que acho que esse tema é outro tema muito urgente e necessário na nossa atualidade. Importantíssimo, né, Jorge?
Hã? Eu só queria, antes da gente fechar, lembrar uma coisa para quem gosta de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, Diana Troy. Diana Troy é uma personagem, não sei se vocês conhecem, é uma personagem que ela é de uma raça empática. E ela era importantíssima no comando da Enterprise, se a gente for ver como tipos psicológicos ali, o Picard como pensamento, como sentimento e tal, a intuição e a empatia tem que estar junto. Senão, não funciona. A nave não vai aonde nenhum homem jamais esteve. Exato. Grande Jornada nas Estrelas. Rita, sou fã da série original e de todas que vieram depois. Então, mas quando você falou da empatia, a primeira imagem que me veio foi a Diana Troy. Maravilha. Muito bom ter você com a gente aqui, Nathalie. Eu queria só fechar, né, que às vezes o pessoal, falando sobre o nosso trabalho, né, às vezes as pessoas me perguntam como ser terapeuta, ter empatia, não absorver os problemas dos pacientes. Eu só respondo, gente, é por isso que nós fazemos terapia, é por isso que essa é a maior rede de pirâmide que existe na face da Terra, né? Nós formamos uma pirâmide, é isso. É verdade. Exato. E cuidando da gente, a gente pode cuidar muito dos outros, inclusive fazendo supervisão, estudando, lendo muito, se preparando para trabalhar, né? E que o nosso trabalho nesse sentido é muito lindo, né? Léo? Qualquer coisa me liga 666, um tapa na sua orelha. Pessoal, se cuide, vá se tratar, vai fazer terapia, vai olhar para suas questões, é dolorido, é pesado, mas é necessário, o raio dos córneos. E é dionisíaco. É dionisíaco. Eu quero terminar hoje falando o seguinte, Angélica, tenha seus vibradores, vira os olhinhos, mas não deixa de olhar para o Luciano, que está às vezes do seu lado na sua cama, tá? Né? Não deixa de olhar para seus filhinhos. É muito legal as pessoas poderem se proporcionar muito prazer, mas deixa de olhar para o lado, não. Tá? Porque, às vezes, nessa brincadeira, a vida desanda. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Beijo, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.